Boa tarde, galerinha. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem aí o joinha se vocês gostaram do vídeo. Vocês vão me ajudar muito com esse joinha. E ativem o sininho das notificações, que é para vocês ficarem por dentro das novidades do canal, ok? Galera, vou dar algumas dicas de ouro aqui para vocês, tá? Muita gente com problema de empenamento de faca na hora da têmpera. E eu acho que isso é uma questão fácil da gente resolver, com alguns pontos que eu gostaria de observar com vocês aqui. Mas eu gostaria de deixar bem claro que isso é a minha opinião e eu tenho tido um excelente resultado com essa prática, tá? E tenho entregado um produto que o meu cliente tem ficado extremamente satisfeito, ok? Vamos falar a respeito então. Hoje, um amigo meu, conversei, puxei assunto com ele no WhatsApp, né? Ele estava um tempo sumido, até estranhei. Ele estava fazendo facas muito bonitas, tá? E eu entrei em contato com ele para saber o motivo do sumiço e tal, né? E ele me contou que nos últimos dias, nos últimos meses, ele tem tido algumas frustrações, né? Alguns trabalhos perdidos que ele tem feito, as peças ora empenam, ora não dão um bom resultado, porque ele fez testes com outros aços, tá bom? Inclusive a gente vai falar a respeito disso. Isso tem trazido para ele um resultado não muito satisfatório. E eu sinalizei para ele alguns pontos, dei como sugestão alguns pontos que seriam bem interessantes dele estar levando em consideração. Ele falou que vai levar em consideração e eu gostaria de transmiti-los para vocês, tá? Para vocês evitarem alguns problemas. Vamos falar a respeito aqui desses pontos, tá? Primeiro ponto, galera. Time que está ganhando, a gente não mexe, ok? Se for para mexer, é para fazer um teste e ver o que vai render, tá? Mas em time que está ganhando, a gente não mexe. A gente que é cuteleiro, principalmente quando é iniciante, no início da carreira, a gente investe um dinheiro muito grande, comprando uma lixadeira de cinta, esmerilhadeira, forja, um material, para poder colocar aquele equipamento na oficina e ter condições de trabalhar, né? Então a gente acaba fazendo um investimento considerável, né? E a gente quer aprender. A gente, quando é cuteleiro iniciante, a gente quer aprender. Isso é perfeitamente compreensível, isso é muito natural e isso é muito bacana, tá? A gente tem essa ânsia por aprender, por testar materiais novos, tá? Mas no quesito aço, eu queria dar uma dica de ouro para vocês aqui, tá? Mantenham-se no 5160 ou no 1070, tá? Melhor dizendo, mantenham-se no 5160 quando iniciantes, quando vocês já tiverem feito algumas facas. Podem até intercalar entre o 5160 e o 1070, mas não saiam deles tão cedo, tá? Nesses aços, vocês vão conseguir praticar tudo o que vocês vão precisar para ter um bom desenvolvimento técnico na cutelaria, tá bom? Eu uso 5160 até hoje. Olha só a boa que eu estou fazendo com 5160. E aqui a guarda de aço inox, ok? Qual o problema disso? Problema nenhum, tá? Às vezes a gente interpreta o 5160 ou o 1070 como aços inferiores, quando na verdade isso não é uma verdade. Eles são aços excelentes e têm uma aplicação muito boa, muito prática em diversos pontos da cutelaria, entendeu? O que eu posso falar para vocês a respeito disso? Time que está ganhando a gente não mexe, tá? Se você teve um bom resultado com o 5160, com o 1070, tá? Continua neles, tá? No futuro, quando você já tiver recuperado o dinheiro do seu investimento, quando você tiver tido um retorno das suas facas, um retorno para colocar na sua oficina e já começar a pagar aquele investimento que você fez, testa novos aços, mas testa assim vez ou outra. Se dê o direito de levar o tempo necessário para você se desenvolver na cutelaria, né? E a gente enfrenta a seguinte realidade: quando a gente está na cutelaria, no princípio, a gente fez o investimento, muitas vezes tirou esse investimento do orçamento doméstico, né? E às vezes por um vacilo desse de testar novos aços, testar aços aí que não necessariamente assim a gente tem o domínio sobre eles, a gente acaba se frustrando e perde tempo, e tempo é dinheiro, tempo é um pouco mais de equipamento que você poderia colocar na oficina, ou de contas que você poderia pagar, ou de lazer que você poderia trazer para a sua família, tá bom? Então, vamos quebrar esse paradigma do 5160, do 1070 serem aços inferiores. Não estou dizendo que existe esse preconceito, mas no subconsciente das pessoas existe o seguinte entendimento, né? Que o 1095 é muito superior, por isso, por aquilo, que o 52100 é muito superior, e de fato em algumas características eles têm sim algum ponto positivo a mais do que esses outros aços, tá? Mas o resultado final
nas facas. Uma faca de cozinha, por exemplo, feita de um bom aço 1070 e um bom 52-100 ou 1095, é uma diferença muito pouca, entendeu? Então, você vai conseguir entregar para o seu cliente um resultado muito satisfatório, mesmo com aços mais simples, tá? Que você já tem o domínio deles. Você diminui o risco de erros na sua carreira. Agora vamos falar a respeito aqui de alguns pontos relacionados à têmpera, né, e usinagem da peça, que é para vocês entenderem algumas questões aqui que podem ser fundamentais e podem levar vocês a terem um bom desenvolvimento aí nesse sentido. Com relação à usinagem, ao meu guarda da oficina ali atrás resmungando, que eu não estou deixando ele dormir. Com relação à usinagem do aço, tá bom? E preparação do aço para a têmpera, eu vou ressaltar alguns pontos aqui, que mais uma vez eu vou reforçar que é a minha opinião, e acredito eu que vão ser de grande valia para vocês, tá bom? Galera, usinagem do aço. A gente tem, algumas vezes inconscientemente, a gente tem um pensamento da seguinte forma: a usinagem precisa estar perfeita, antes da têmpera. E não necessariamente a gente precisa fazer isso, tá? Alguns detalhes como mosqueado, falso fio, ricaço, ajuste para guarda, o ideal é que se deixe aquilo perfeito, ou o mais perfeito possível, antes de você temperar. Porque depois que a peça estiver temperada, vai ser mais complexo de você usinar ela, tá? Onde que eu estou querendo chegar com isso? Um dos maiores problemas que o cuteleiro enfrenta logo no início da sua carreira é o empenamento da lâmina na hora da têmpera. Isso se dá por vários motivos, tá bom? Um deles é a espessura que você deixa aqui no gume para poder temperar a sua lâmina, ok? Se você deixa a lâmina muito fina, ela vai atrair calor muito mais rapidamente e vai aquecer, talvez até superaquecer, e você não vai conseguir identificar isso. Por quê? Porque ela vai superaquecer aqui na parte do fio e aqui para cima ela não vai aquecer tanto. Além de você fazer uma têmpera muito rasa, tá? Muito fininha, você vai muito provavelmente empenar a parte do fio. Então, como que a gente contorna essa situação? A gente pode passar a fazer o seguinte: passar a deixar um pouco mais de espessura no aço, tá? Pode deixar algo em torno de 1 milímetro a 1,5 milímetro. Antes eu orientava a deixar 0,8 milímetros a 1 milímetro, mas eu tenho feito um processo aqui que tem me trazido ótimo resultado, tá bom? E pode também deixar com 0,8 milímetros ou até menos do que 1 milímetro um pouco, mas você vai ter que ter um controle muito grande na hora da têmpera, tá? Um controle de distribuição de calor muito grande na hora da têmpera, tá? Mas para a gente evitar problemas com isso, caso você não tenha aquela experiência já tão avançada na prática da têmpera e tudo mais, deixa um pouco mais de espessura, tá bom? E aí alguém vai me perguntar, como que eu faço depois, porque a faca vai ficar muito grossa e eu não vou conseguir fazer um bom fio nela, uma boa fiação. Fazer muito simples o procedimento, tá? Não necessariamente a faca não pode ser desbastada depois dela temperada, tá bom? Você fez a têmpera, fez o revenimento e está com uma faca aqui com uma espessura de gume aqui de 1 milímetro, 1,5 milímetro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um balde de água, cheio até em cima, colocar ele num banquinho, num tamborete, próximo da lixadeira. Vou ir para a lixadeira de cinta. Se você tiver inversor de frequência, maravilha. Se não tiver, pode ir com ela na alta mesmo. Eu faço aqui, não dá problema, só tem que praticar, tá? Pode ser que talvez os primeiros resultados você não consiga, mas se você praticar, você vai ter um excelente resultado no futuro. E começo numa lixa mais fina a fazer um desbaste que vai me ajudar a corrigir a espessura do gume e deixar ela ali até a 0 se eu quiser. Não aconselho levar isso tudo na lixadeira de cinta não, tá? Mas posso deixá-la bem fininha ali, até mesmo para uma faca de cozinha que vai cortar feito uma navalha, tá bom? Então, tendo um balde de água do lado, tendo uma lixadeira de cinta, né? E uma lixa de boa qualidade, uma lixa fina, grão 80, depois um grão 120, você consegue ajustar a questão da espessura do gume, inclusive corrigir falhas de simetria no percurso da lâmina, tá ok? E isso é com calma, isso é com prática, e isso é com o tempo que vocês vão conseguir fazer isso, tá bom? Então a gente já corrige um problema aí. Por quê? Porque temos mais massa na área do fio, então o empenamento vai ser mais
complexo de ocorrer, né? Então você vai eliminar uma possibilidade. Com mais massa, o risco de empenamento é um pouco menor, né? Sem falar que com mais massa, caso o aço superaqueça um pouco na superfície, tá? Vai dificilmente empenar a ponto de você não conseguir corrigir aquilo no futuro, tá bom? Outra questão, a profundidade da têmpera, tá? Queria ponderar a respeito disso, tá? Certa vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa que me ajudou muito, tá? E ela disse para mim o seguinte, que não há uma regra, tá? Quanto mais área macia eu deixo aqui para cima da lâmina, para o lado do dorso, mais resistência mecânica eu tenho naquela peça, tá bom? Então, para uma faca boa, eu tenho aqui aproximadamente 1,5 centímetro de têmpera. Dá até para vocês verem aí, ó, a linha de têmpera. Aqui no final, diminui um pouco, mas isso não é problema. E tem uma boa parte do falso fio temperado, que por conta do distal taper, que é aquele afinamento gradativo que a gente vai fazendo da parte de trás até a ponta, pega um pouco mais de caloria e isso é positivo, porque eu deixo o meu falso fio um pouco mais, digamos assim, duro, né? E isso diminui alguns riscos, né? Então, profundidade de têmpera, tá? Penso eu que não precisa ser muito mais do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, né? Mas nesse momento alguém vai falar o seguinte, Hugo, mas se a gente fizer tão pouco assim, em algum momento a pessoa de tanto afiar a faca vai gastar toda aquela área de têmpera. Alguém vai pensar isso, tá? Mas vamos lá, fazer uma reflexão aqui. Uma faca temperada, com geometria de fio adequada para cortar muito. Aquele cliente é caprichoso, você vai orientar ele, caso ele não tenha muito conhecimento, ele vai se tornar um cliente extremamente cuidadoso com a sua peça, com o manual que você vai mandar para ele junto com a sua faca, né? Ele vai afiar essa faca sempre na pedra, uma pedra fina, para acertar o fio, ou numa chaira, tá? Para poder fazer o acerto do fio. E dificilmente ele vai desgastar aquela lâmina ao ponto dela gastar 1,5 centímetros, a não ser que ele afie ela no esmeril. Aí eu já não digo nada, né? Porque ele pode gastar mesmo, pode até destemperar, pode até prejudicar. Não é adequado fazer isso, tá? Mas muito dificilmente o seu cliente vai conseguir fazer essa proeza, ele não vai conseguir gastar tanto da própria faca a ponto de gastar ali 1 centímetro, 1,5 centímetros de têmpera, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Pode deixar uma têmpera em média aí 1,5 centímetros, tá bom? Que vai ser o suficiente para a sua faca ter ali, ó, uma resistência mecânica muito boa, tá? E ter uma durabilidade muito boa. Mas e o caso das facas sabatier, o caso das facas que recebem têmpera full hard e tudo mais? Olha, galera, eu não vejo sequer necessidade, tá? Mas faço também uma têmpera um pouco mais profunda nas minhas sabatier, tá? Nas minhas facas de cozinha. Por que eu faço essa têmpera um pouco mais profunda? Porque a gente deixa o gume dela muito zerado, muito fino, e essa sim pode ter um desgaste um pouco maior, mas acredito eu que nunca vai ter um desgaste tão grande a ponto de comer 1,5 centímetros da peça, tá? Ela ficaria até disfuncional, a pessoa usar ela tanto a esse ponto. E qual que é o intuito da faca custom? Qual que é o intuito da faca, passando um fusca ali, da faca artesanal? Gerar para o cliente uma peça que tenha ótima retenção de fio, ou seja, um fio durável, tá? Que ele não vai precisar ficar afiando a faca o tempo todo, que ele vai talvez usar aquela faca num churrasco com todo conforto, e no final do churrasco, na hora que ele for limpar a peça dele, ele vai fazer o quê? Chairado aqui, chairado ali, pronto, está afiada novamente a faca, e ele vai usar aquela faca dezenas de vezes durante a vida dele inteira, talvez, e aquela faca ali não vai gastar talvez 0,5 centímetro. E olhe lá se gastar metade disso que eu estou falando, tá? Utilizando esse método, tá? Para isso, a gente tem que sempre educar o nosso cliente. Falar, use facas, use tábuas de madeira ou tábuas de plástico, tá? A vida útil da sua faca vai ser muito maior. O rendimento do fio da sua faca vai ser sempre muito maior, de maneira que você vai conseguir, sem sombra de dúvidas, ter sempre um bom rendimento, um bom conforto na utilização das suas facas. Voltando ao assunto aqui. Feito isso, diminuímos um pouco aqui o nível do desbaste, vamos deixar essa parte um pouco mais grossa e vamos desbastar um pouquinho depois na lixadeira de cinta no pós-têmpera. Perdoa, galera. Vamos deixar uma têmpera um pouco mais rasa. Por que a gente vai deixar uma têmpera um pouco mais rasa?
entre 1 e 1,5 cm, tá? Porque dessa forma a gente não corre tanto risco de superaquecer aqui por cima, tá? Na lâmina, ou aquecer muito, e a diferença, e o choque brusco de temperatura em toda a superfície da lâmina gerar um empenamento, tá bom? Por quê? Porque aqui por cima a gente vai ter uma estrutura não tão aquecida, um pouco mais firme, um pouco mais rígida, e aqui embaixo o aço um pouco um pouco mais aquecido, que é onde ele vai receber a têmpera e, consequentemente, o dorso vai segurar um pouco aquele alinhamento ali, tá bom? Vai firmar um pouco mais a faca ali. Mas eu quero fazer uma têmpera full hard, tá? Pode fazer, só que você vai ter que ter um controle de temperatura muito grande, tá? Principalmente na parte do fio, não tem problema nenhum. Eu só não acho necessário, não acho, digamos assim, que há uma justificativa muito grande para se temperar uma faca full hard, até mesmo uma faca de cozinha. Isso é uma opinião minha, tá, galera? Porque eu acho que a faca não vai se gastar tanto, tá bom? Mas pode se fazer, e há casos também, como por exemplo no damasco, que aí a têmpera é totalmente diferente essa questão, tá? Aí já ouvi falar que é um caso de temperar full hard mesmo, porque a reação do fosfato de manganês e os outros químicos é mais eficiente para poder fazer a revelação do damasco. Nesse campo aí eu não vou entrar porque eu não tenho conhecimento algum. Estou falando para vocês de facas de aço, carbono, simples, tá? Um monocomponente, né? Que é um componente só, um aço só, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter um resultado mais satisfatório. Outra dica, tá? Além de você fazer a têmpera seletiva, deixar a têmpera mais rasa, você pode também fazer a têmpera com a argila, que é a têmpera que vai fazer com que você tenha esse resultado aqui, ó, que é a revelação da linha Ramon. Aqui vocês podem até estranhar um pouco, vocês vão falar assim comigo, assim, mas essa têmpera aí já não está muito rasa, não? Eu falei, não, esse é o Ramon revelado. Porque quando eu mergulhei essa peça no percloreto, eu vi que a têmpera subiu 1 centímetro, tá? Porém, ele deu esse efeito de linha Ramon pelo seguinte motivo. Eu protegi e ondulei um desenho ali com a argila, de maneira que a têmpera foi muito mais forte, incisiva e marcante naquela parte ali, causando aquele efeito, o que me fez a possibilidade depois de levar aquela peça, aquele material pro percloreto, né? E conseguir revelar aquele Ramon ali, que inclusive é uma técnica que eu vou mostrar para vocês em breve aqui no canal, tá bom? Então, juntando essas dicas aí, não mexe sentindo que está ganhando, vamos usar um aço que a gente já está acostumado, no futuro a gente vai tentando, tá? Mas de maneira que a gente não comprometa o nosso tempo e a nossa produção, para que a gente dessa forma possa, de fato, obter um resultado financeiro melhor das nossas facas, investir na nossa oficina e pagar as contas, pagar o investimento que a gente fez, tá ok? Segundo, tá? Usinagem, vamos deixar um pouco mais espesso e aprender a trabalhar um pouquinho o desbaste da lâmina, tá? O acerto da lâmina no pós-têmpera. Terceiro, não precisa ser uma têmpera full hard em todas as situações, pode ser uma têmpera um pouco mais rasa, principalmente em facas de sobrevivência, ou você pode aprofundar um pouco mais em facas sabatier, né? Nesse sentido, né? E quarto, podemos usar o método da têmpera seletiva com argila, no óleo, tá, galera? Por que eu estou falando isso? Porque aquela proteção da argila ali impede com que o dorso aqueça demais, então a gente mantém mais ainda aquela ideia de um dorso mais, digamos assim, protegido da temperatura e mais firme no momento da têmpera, o que vai fazer com que o gume não se, digamos assim, se entorte com facilidade no momento da têmpera, porque a gente tem ali uma estrutura um pouco mais firme, tá bom? Essas são as dicas que eu queria dar para vocês, espero ter ajudado vocês com esses ensinamentos aí, tá? São opiniões minhas, tá? Não é a verdade absoluta. Vai ter muita gente que vai talvez questionar, falar, mas têmpera full hard, não sei o que lá. Não vou entrar no campo do damasco, porque sei que é uma área totalmente diferente, então não vou entrar em área que eu não conheço, tá? Mas com relação a esses pontos que eu falei em facas de um componente só, um aço só, de um tipo só, penso eu que isso aí pode trazer um resultado prático excelente para vocês no futuro, tá ok? De maneira com que vocês vão, digamos assim, poupar de vários problemas e ainda assim vão entregar um produto de excelente qualidade para o seu cliente. O seu cliente vai ficar satisfeito,
você vai obter menos problemas, você vai errar um pouco menos no momento de fazer as suas facas, de maneira com que você vai se frustrar menos e, consequentemente, você vai ter aí, digamos assim, um rendimento melhor em termos financeiros e em termos de crescimento e desenvolvimento técnico, tá bom? São umas dicas que eu queria dar para vocês, espero que tenham gostado, tá? De coração, são umas dicas de ouro. E se você conseguiu assistir esse vídeo todo até o final, me ouvir falando tanto assim, pode ter certeza que se você levar isso em consideração, você vai obter um resultado prático muito bacana, tá? Aí eu acredito que vai te ajudar bastante. Tirando isso, galera, só, tá? Confiram os links aqui na descrição. Grande abraço a todos e fiquem com Deus, tá? Até a próxima.